Olá, como vai? Eu sou Karen Scavacini, psicóloga. Chegamos ao último episódio do tutorial de como montar um grupo de apoio a familiares e amigos que perderam alguém para o suicídio. Você vai aprender agora como proteger o processo do seu grupo de apoio. Ao facilitar o seu processo de discussão, você pode se deparar com certas situações que podem desvirtuar o que está sendo construído com o seu grupo. E isso vai demandar de você a proteção desse processo. Vamos falar sobre isso. Como você deve proteger esse processo? Tem horas que, mesmo com as discussões fluindo bem, você, como facilitador, vai ter de intervir de forma mais assertiva para proteger o processo do grupo. É sempre bom saber que pessoas são pessoas e, como tais, cada uma delas apresenta personalidades, traços, hábitos e jeitos de ser. A maioria tende a ser tolerante e recebe bem um ao outro. Afinal, num grupo de sobreviventes, os membros precisam de apoio e querem apoiar o próximo também. Mas, às vezes, o comportamento de um ou mais integrantes vai interferir o bom andamento das reuniões e do grupo como um todo. O papel do facilitador, nesse caso, é avaliar quando o comportamento exige uma intervenção. Analisar a linguagem corporal dos demais ajuda a confirmar sua percepção. O comportamento mais comum é o monopólio da conversa. O integrante começa a falar demais, tomando tempo do grupo sem perceber a irritação dos colegas. É importante avaliar se não se trata de uma necessidade legítima e pontual, como um recém-lutado, por exemplo, que pode precisar falar por mais tempo. O próprio grupo, muitas vezes, percebe e dá o apoio necessário. Você vai enxergar se há falta de respeito com os demais quando perceber alguém com comportamentos como interromper os outros, ler a mente dos outros, justificando como se já soubesse o que o outro ia dizer, oferecer conselhos que ninguém pediu, como se soubesse de tudo, julgar os sentimentos e as ações alheias, projetar sua própria experiência no próximo, confrontar opiniões e crenças dos demais, tendo agravante tom de voz ou postura agressiva, pregar suas próprias ideias ou crenças, causar distúrbios, como chegar sempre fora do horário, ou fazer barulho, ou ficar de conversinha paralela, ou fugir do tópico da discussão, ou ficar mexendo no celular. Por fim, competir com você, que é o facilitador, para ditar o ritmo da reunião, oferecendo conselhos ou informações que julga especializadas. Todas essas atitudes são violações das regras básicas que você leu com eles no início da reunião. Uma das alternativas para lidar com isso é redirecionar comportamentos inadequados. Pode, por exemplo, reconhecer que tal situação foi dolorosa para a pessoa e dizer que agora é a vez do outro se expressar e não dela. Ou então pedir que a pessoa espere o outro terminar, para que possa escutar o que tem a dizer depois. Reforçar que cada um deve se sentir apoiado em seu próprio luto e cada luto tem uma forma. Se ainda assim o problema persistir, procure a pessoa para uma conversa particular assim que a reunião terminar. Você deve ser cuidadoso e explicar especificamente o comportamento inadequado que quer que ele pare ou que ele reflita. Se nessa conversa você perceber que a pessoa está receptiva, combine um código que você possa sinalizar a ele toda vez que voltar a se comportar daquela maneira. Agora, caso ele se mostre contrariado ou sem intenção de mudar o comportamento ou pensar sobre o assunto, o facilitador deve pedir para que ele não volte mais ao grupo naquele momento. Lembre-se, sua lealdade maior é ao grupo. É seu dever proteger o processo e as pessoas que estão lá. Algumas vezes também podem surgir problemas decorrentes das dinâmicas dentro do grupo. Podem surgir panelinhas ou alguns integrantes podem se unir um contra o outro. Ao perceber isso, você deve redirecionar o grupo, deixando a questão pontual em aberto para o compartilhamento de experiências.
Combine a compreensão e o apoio às intenções da pessoa. Peça pela mudança de comportamento e relembre as regrinhas básicas. Há ainda a competição pelo luto, que se dá quando alguns integrantes disputam para saber qual perda é pior ou quem sofreu mais, competindo para ver qual a maior dor. Você não deve deixar que essa competição ocorra. Uma mãe não sofre mais ou menos do que uma irmã. Tome cuidado com isso. Nesse caso, relembrar a regra de não julgar pode consertar as coisas. Outra situação que pode precisar de sua intervenção é perturbações em dinâmicas em que vários parentes participam do mesmo grupo. O facilitador pode sugerir que reflitam se aquele grupo atende às necessidades individuais de cada um e se atende às necessidades da família. Em caso negativo, pode sugerir que participem de grupos diferentes para que as necessidades de cada um sejam atendidas. Pode indicar, inclusive, um aconselhamento profissional. Opiniões fortes também podem causar ruído na dinâmica, principalmente quando toca em temas como religião, espiritualidade, vida após a morte, psiquiatria, terapia e uso de medicamentos psiquiátricos. Em casos assim, fique atento se um integrante não está impondo suas ideias ou crenças. Em todos os casos, relembrar as regras básicas pode ajudar bastante. Alguns integrantes sentem a necessidade de discutir detalhes visuais do suicídio. O grupo certamente é um ambiente apropriado para que o sobrevivente fale a respeito disso. Pode ser bom compartilhar esses detalhes, porém ouvir esses detalhes pode ser perturbador para algumas pessoas. Pode aflorar memórias e sentimentos traumáticos. Se você, como facilitador, precisa encontrar o equilíbrio entre essa necessidade de falar dos detalhes e do grupo de ouvi-los, recorra ao próprio grupo para encontrar esse equilíbrio. Pode acontecer de um membro chegar alcoolizado ou drogado, por exemplo. Qualquer que seja a causa que levou àquilo, uma pessoa fora de seu estado normal não poderá ser útil ao grupo, nem se beneficiar das discussões. O facilitador deve conversar em particular com o indivíduo e pedir que se retire e volte apenas na próxima reunião. Diga com firmeza e deixe claro seus motivos. Se o caso for mais sério, você deve recomendar um grupo de apoio ou um tratamento para a dependência química. Pode acontecer ainda de um membro com ideias suicidas. Isso é possível de acontecer, pois sobreviventes enlutados podem ter até 10 vezes mais risco de morrerem por suicídio. Uma perda decorrente do suicídio pode produzir ideias suicidas. Ao identificar um comportamento suicida, indique à pessoa que a compreende e que se preocupa com o seu bem-estar. Após a reunião, estimule o integrante a contatar um amigo ou parente, ou um terapeuta, ou uma clínica especializada em saúde mental. Fique preparado para acompanhar o integrante se for necessário, fazer telefonemas e esperar a chegada da pessoa contatada. Se for o caso, é preciso acompanhar esse integrante ao pronto-socorro juntamente com um familiar. Tenha sempre em mãos telefones de clínicas e pronto-socorro disponíveis e uma relação de profissionais de saúde mental atuantes na região. O CVV, por exemplo, atende 24 horas por dia e 7 dias por semana pelo telefone 188. Vamos recapitular então? Nesse episódio, vimos maneiras de proteger o processo. Vimos como lidar com diferentes comportamentos e situações que podem interferir no processo de recuperação de um grupo como um todo. Se você assistiu os 6 episódios dessa série, aliadas à apostila, que faz parte do conjunto, você já tem informações suficientes para montar o seu grupo de apoio. Dúvidas e inseguranças podem surgir. Nesses casos, retome esse material e lembre-se, ninguém nunca está sozinho. Se necessário, peça ajuda. O assunto é muito sério e precisa do devido comprometimento, mas é igualmente satisfatório observar os resultados e como podemos fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Se precisar de informações adicionais, acesse o site do CVV. Lá você encontra uma apostila completa de como abrir o seu grupo de apoio e muito mais. Espero que você consiga
e não desista de abrir o seu grupo. Muito obrigada!